Ora, hoje calha-me a difícil tarefa de falar sobre um dos grandes dilemas da humanidade, principalmente quando somos confrontados com quem não é crente. Talvez uma das maiores acusações ou pontos que pegam para tentar desacreditar Deus é dizer: se Deus existe, porque é que há tanto sofrimento no mundo? Aqueles que conhecem as Escrituras percebem que, na verdade, não há mais sofrimento no mundo precisamente porque Deus existe. Porque quanto mais nós vamos compreendendo alguma coisa sobre o ser humano, sobre o coração do ser humano, mais dá para nós percebermos que, de facto, não fosse Deus a pôr a mão, nós já tínhamos acabado com tudo. Um exemplo que eu já vos dei algumas vezes quando dei aquela passagem da Torre de Babel é precisamente a quantidade de bombas nucleares que nós atualmente temos. É possível destruir várias vezes a superfície da Terra, eliminar provavelmente praticamente a maioria das pessoas e as consequências de uma guerra nuclear seriam nefastas durante centenas de anos, e não sei se até milhares, não estou por dentro disso. Mas atualmente existem mais bombas atómicas do que nunca antes, muito mais potentes do que aquelas que foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima. E a questão que geralmente eu levanto é: ou tu acreditas e tens muita fé no ser humano, ou tens mesmo que acreditar em Deus, ou vives na completa ignorância. Porque conhecendo o homem como é, e como por tão pouco nós às vezes entramos em guerras, e por muito pouco chegou a haver a iminência de uma guerra entre os Estados Unidos e a América por erros humanos e por também brigas entre eles, poderíamos estar perante um holocausto nuclear. Ora, para quem tem consciência um bocado de dados da realidade, e eu venho do mundo das ciências, é algo que me cativa, algo que me interessa, e gastei algum tempo a ver as consequências das bombas atómicas em Nagasaki e Hiroshima, dá para perceber que aquilo exatamente que eu vos disse, em quem tu confias, seria a pergunta, se estivéssemos a pregar agora outra mensagem. Em Deus ou no ser humano? Ou vives apenas na plena ignorância e acordas feliz de teres feliz porque vives ignorante? Pois eu digo-vos, o que me faz levantar e deitar descansado, mesmo com tanta bomba atómica à volta do mundo, é saber que não vai mover-se uma única bomba sem que Deus o permita. Então, de facto, não há mais sofrimento no mundo apenas porque Deus está no controle. Mas vou-vos dizer, conforme nós formos avançando nesta mesma temática hoje, e eu vou ter que iniciar precisamente por vos falar aquilo que são os direitos de Deus, segundo... eu agora esqueci-me do nome dele. Deixa-me só aqui... É o Marcos Granconato, assim é que foi. Segundo Marcos Granconato, resumiu alguns que ele chamava direitos de Deus. Na verdade, não são direitos. Tem a ver com a ação dele, como é que ele age. E nós ficamos chocados com ver que Deus permite e envia muitas vezes sofrimento. E não é porque ele seja mau connosco, é porque ele de facto é bom, e nós vamos ver. Como eu vos tenho dito, o que aqui está é simples, o difícil é pormos em prática. Por isso não te iludas por saber. Saber só não basta. Papaguear verdades não basta. Devemos de vivê-las. E é difícil para todos vós e também para mim. Para mim tem sido útil rever estes temas e pensar nestes temas, porque eu próprio é uma área que eu sinto que tem que crescer. O cuidado mútuo não é só para o pastor, é para toda a gente. Como eu vos tinha dito no início desta sequência de sermões, a minha descoberta foi que a maior parte das passagens que vêm em livros a ensinar pastores, ou que ensinam pastores a como pastorear, a maior parte das passagens não são para pastores. A esmagadora, eu diria 90 e tal %, são cuidado mútuo, não são cuidado pastoral. É para todos, é para cuidarmos uns dos outros. Então é um trabalho que todos temos que fazer. Queria-vos também recordar que em Mateus 25, Deus separa os cabritos das ovelhas, aqueles que são os salvos daqueles que não são salvos, os que vão para condenação eterna ou os que vão estar na eternidade com Deus, com base no cuidado mútuo. Se cuidarmos uns dos outros, ok? É uma área que eu sinto, eu próprio também obviamente estou a crescer. E este ponto em particular não é fácil. Eu tenho mais proximidade com alguns de vós do que com outros. E dentro daqueles que tenho mais proximidade, eu geralmente tenho mais facilidade em me aproximar de cavalheiros do que senhoras. E de facto o tema e tenho ainda mais facilidade quando me procuram a mim porque precisam de ajuda, e mesmo assim é difícil, e vou-vos dar alguns exemplos, do que quando eu próprio vejo que alguém que está numa situação dolorosa, como por exemplo tivemos várias situações aqui na igreja de pessoas que faleceram, e confesso que para mim sempre foi muito difícil perceber como lidar, o que fazer, o que dizer.
porque às vezes é melhor não dizer absolutamente nada. E às vezes ficamos assim, e se devíamos ter dito alguma coisa. E é difícil. Vou dizer, é difícil e são áreas que eu próprio estou a trabalhar e também a crescer nelas, porque de facto não são fáceis, mas precisamos crescer nisto, ok? O tema do sofrimento é importante e não é estranho, pelo menos não devia ser estranho ao crente que lê a sua Bíblia, porque o Senhor Jesus avisou, no mundo tereis aflições. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus que sofreram muito, principalmente por causa do Evangelho, ok? O próprio Senhor Jesus avisou-os e disse que bem-aventurados eles seriam quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, em Mateus 5, 10 a 12, porque já era previsível, assim sofreram também, diz ele, os profetas que vieram antes de nós. Então, é algo que aconteceu e é algo que vai continuar a acontecer. Não pregar sobre isso é não preparar as pessoas para o sofrimento. E o sofrimento, sim, inevitavelmente toca à porta de todos em alguma altura. Quase todos já passámos por isso. Ou, se vivemos o tempo suficiente para passar por lá, de facto, toca a todos. E quem nunca ouve falar sobre isso, desilude-se com Deus pensando que eu converti-me, a vida vai ser toda rosas e tudo sempre vai correr bem. Não é bem assim. Aliás, não é nada assim. O sofrimento, como também vamos ver, então vamos ver três áreas e vamos abordar a temática do sofrimento em 3 pontos. Primeiro, os direitos de Deus, conforme Grant Conato falou, e tem mais a ver com a ação de Deus, e é desconfortável. Um dia posso-vos mostrar a carta toda, ou posso enviar até por WhatsApp, daquilo que ele escreveu que são os direitos de Deus. São chocantes para o crente que não lê regularmente a sua Bíblia, porque não tem ideia que Deus é assim, e há pessoas que vão olhar para este Deus descrito por Grant Conato e vão dizer, este não é o meu Deus. E vão-te chamar até provavelmente o diabo, porque eles não conhecem o Deus das Escrituras e têm uma ideia extremamente equivocada a respeito de Deus. Então, a abertura do meu sermão vai ser, após esta introdução, os direitos de Deus, e mexer um pouco connosco e fazer-nos pensar sobre esta temática. E vai mexer connosco vermos coisas que às vezes não são assim tão comuns de nós pensarmos. Esse vai ser o primeiro ponto que vamos ver. O segundo ponto que vamos ver é, e agora choquem-se, a dádiva da dor. Houve um livro que eu li já há muitos anos, eu vou fazer algumas citações dele, há uns cerca de talvez 20 anos atrás, não me lembro já de tudo com muita exatidão. É um livro que recomendo, é interessante. Foi escrito com um jornalista Philip Yancey, cristão, com um médico bastante importante, que fez bastante trabalho junto de pessoas com lepra, bastante pobres no contexto da Índia. Um missionário muito importante, bastante conhecido, médico cirurgião, Dr. Paul Brand. Então, ele escreve este livro em conjunto com o Dr. Paul Brand. Quando eu li este título, A Dádiva da Dor, eu assim, como é que a dor é uma dádiva? E qual não é o meu espanto? Uou, a dor é de facto uma dádiva. Se tu não tivesses mesmo dor, tu ias perceber como isso era prejudicial para a tua vida. Por muito que isto não nos soe bem, dor é uma dádiva. E até ao final deste sermão vocês vão ver, sim, dor é uma dádiva. E vamos ver o papel do sofrimento, em particular na vida do crente, mas obviamente na vida de qualquer ser humano existe. Eu não estou a dizer que somos masoquistas e vamos atrás da dor. Ok? Não estamos a falar isso, nós já falámos isso no passado. Jesus disse que nós íamos passar por muitos sofrimentos, mas ele também disse que quando houvesse perseguição, por exemplo em Mateus 10, 23, ele diz, fujam. Não é para nós irmos atrás, perseguição, sofrimento, vamos lá que nós somos crentes muito poderosos, vamos sofrer que é para ser mais santos. Não é isso. Eu já tive essa tolice, já meti algumas parvoíces por achar que aquilo ia trabalhar o meu caráter e depois perceberam. Isto foi parvoíce, a Bíblia não te manda meter-te, andares atrás da dor. No entanto, quando ela vem, ela é uma dádiva. E vou dizer, não é fácil olhar para a dor como uma dádiva. E também te peço, não caias na falta de bom senso de ver alguém em sofrimento e chegar ao pé da pessoa e dizer, irmão, alegra-te, a dor é uma dádiva. Isso vamos falar um pouco mais à frente. Mas cuidado, quando alguém está a sofrer, não é para racionalizar. Deixa o teu conhecimento guardado no teu armário e espera que a pessoa esteja bem para falar a respeito disso. Porque não é um momento para dizer a dor é uma dádiva. Porque para aquela pessoa que está a sofrer naquele momento, é muito difícil ver dessa forma. Ok? Por isso não entendamos isso. Ok? Então vamos ver os direitos de Deus, a dor como uma dádiva e em particular o papel do sofrimento na vida do crente. E não estou a dizer novamente, vamos andar atrás do sofrimento, quem sofre é que vive melhor. Não é isso. Mas tem um papel, de facto, vamos ter uma teologia equilibrada. E terceiro ponto, como auxiliar alguém que sofre.
Não que eu seja um grande especialista, tenho vindo a desenvolver isso, partilhei até na reunião de oração dificuldades que às vezes eu próprio tenho. Sei que houve falha com alguns de vós, já tenho compartilhado com alguns de vós isso, que sinto que às vezes falhei com determinada pessoa no sentido de não saber bem como abordar a pessoa num contexto, por exemplo, da perda de um ente querido, não saber bem às vezes o que dizer. E vou partilhar convosco também realmente algumas situações neste tema. Então, direitos de Deus, dádiva da dor, neste caso o papel do sofrimento e como auxiliar alguém que sofre. Vamos começar com o primeiro ponto. Grant Conrad escreveu uma série de artigos que eu depois posso passar por WhatsApp e está muito, mas muito mesmo interessante. E é extremamente chocante, eu diria, para mais de 90% das igrejas a nível mundial ler isto aqui. Eu dou graças a Deus, eu posso ler aqui, porque eu sei que vocês estudam as Escrituras e não é estranho o que vos vou dizer. Artigo número 1, segundo Grant Conrad, ele organizou isto em artigos como sendo direitos de Deus. Mas, na verdade, o que ele está a fazer é ver a ação de Deus, como Deus é e como Deus age. Deus tem o direito de permanecer calado. Deus não tem sempre que responder às nossas orações. E além de não ter que responder às nossas orações, Ele pode não responder, mesmo quando responde, como nós queremos. Muitas vezes é bom que Deus não responda mesmo, porque se respondesse o que nós pedíamos, nós às vezes estamos a pedir mal e era para o nosso malefício. Vocês veem isso, por exemplo, em Jó 30:20. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Nem sempre Deus tem que responder quando nós queremos, como nós queremos. Sim, Ele respondeu a Jó mais à frente, no livro de Jó, mas não sempre como Jó quis, nem quando Jó quis. Deus tem o direito de dar ao homem o que quiser, bem como tirar das pessoas o que bem lhe aprouver. Deus não deve nada a ninguém. Aliás, a única coisa que Deus nos devia a nós era a morte. Era simplesmente todos irmos para o inferno juntos. Por isso, toda a nossa salvação é única e exclusiva graça de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jó reconheceu isso quando a mulher disse a Jó, no meio do seu sofrimento, amaldiçoou a Deus. E o que é que Jó diz à sua esposa? Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Noemi, quando está a voltar para a sua terra, reconhece que o mal que veio à sua vida de se ter morrido o marido e os filhos veio da parte de Deus. Foi uma correção, na verdade, da parte de Deus, porque eles pecaram contra o Senhor. E isso aconteceu muitas vezes. Mas ainda assim, cautela, não sejas como os amigos de Jó, vamos falar um pouco mais à frente. Quem és tu para dizer o outro está a sofrer por causa do seu pecado? Cuidado! Nós não sofremos a extensão de todo o nosso mal, senão nem eu levantaria a cabeça, nem eu estava aqui a poder pregar, porque todos temos realmente telhados de vida e todos somos pecadores e lutamos contra o pecado. Então, Deus tem o direito de dar ao homem o que quiser, bem como tirar das pessoas aquilo que lhe bem aprouver. Artigo 3. Deus tem o direito de criar indivíduos, e isto chocou-me. Deus tem o direito de criar indivíduos com defeitos físicos sem revelar as razões. Êxodo 4:11, em que diz: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? E novamente eu vou-vos dizer, Deus não é mau. Nada foge ao controle de Deus. Por isso, quando alguma coisa vem à nossa vida, e eu não sei se posso ter filhos, nós temos tentado, não temos conseguido, e eu tenho que falar disso com a Brenda, mas eu vivo em paz. Deus não me deve eu ter filhos. Se eu nunca puder ter filhos, vou continuar a louvar e honrar o nome do Senhor e que Ele me dê essa capacidade de o fazer. Não vem de mim, vem dEle. É Ele que trabalha no meu coração. Obviamente nós gostávamos de ter filhos também de sangue, se não for assim, vamos adotar, logicamente. Mas, bem, se Deus também abrir essas portas. Mas o que eu quero vos dizer é: Deus não nos deve nada. E a verdade é que a Bíblia fala destas coisas. Não é bonito dizer este tipo de coisas num púlpito, mas nós temos que ensinar as Escrituras para que as pessoas se preparem que esta é a realidade que nós vivemos. Porquê? Vamos ver um pouco mais à frente. E nem sempre Deus tem que explicar também o porquê, ok? Artigo 4. Deus tem o direito de fazer adoecer e tirar a vida de pessoas inocentes, inclusivamente crianças.
E a citação que ele faz é de 2 de Samuel 12, 15 a 18. O caso do filho de David, que tinha tido com Batseba, a mulher de Urias, fruto, neste caso, do adultério. Deus permitiu que a criança adoecesse e Deus matou a criança por causa do pecado do pai. A criança não tinha culpa nenhuma. Mas Deus tem o direito de o fazer. Deus não nos deve nada. A partir do pecado de Adão e Eva, todos merecíamos a morte. E respeitemos, e honremos, e reverenciemos, e temamos verdadeiramente Deus. Porque Ele tem todo o poder e não nos deve nada. E nós não percebemos isso. E tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas, que não a morte e o sofrimento, honremos a Ele, louvemos, porque de facto Ele tem todo o direito de fazer tudo o que quiser e tudo o que Ele nos dá é pura graça. Tu não merecias. É pura misericórdia. Não recebes a plenitude do castigo que o teu e o meu pecado merecíamos. Misericórdia é não receberes o castigo que merecíamos. Ok? Deus tem o direito de elevar homens ímpios à posição de líderes governamentais e usá-los para realizar os seus planos perfeitos e sábios. Daniel 4, 17, João 19, 10 a 11. Eu não vou ler todos, senão não íamos sair daqui. Mas depois podem ver em casa. Hitler foi levantado. Deus o permitiu e Deus entendeu porque é que permitiu que isso acontecesse. Vemos isso nas Escrituras. Deus usou homens ímpios e pagãos para corrigir o seu povo, levando-os para o cativeiro, tanto na Babilónia como na Assíria. É direito de Deus. E Ele não tem que nos explicar porque é que Ele faz o que faz. Artigo 7. Deus tem o direito de disciplinar seus filhos como e quando quiser. Porque quando tu vais a Hebreus 12, 10 a 11, fala que Ele é como o Pai que ama e o Pai que ama corrige. Esse vou ler para vós. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão tristeza, mas depois produz fruto. É lá que eu acho que eu li isto no lado errado. Não, eu vou ler antes a Revelação. Há uma de Hebreus, mas eu agora não sei porque devo ter mexido no texto errado. Bem, vamos abrir a de Hebreus, que é parecida. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende. A outra passagem em Hebreus fala que Deus, como um pai, corrige aqueles que amam. Eu marquei aqui no sítio errado da passagem, então não consigo abri-la. Não interessa. Mas é o mesmo que diz também em Apocalipse e li para vocês. Então Deus tem o direito de disciplinar. Não é como alguns diziam num curso que havia em Lisboa, numa determinada igreja, Deus não castiga. Não, não é verdade. Deus também castiga. Cuidado é tu dizes ao outro, estás a sofrer porque é o castigo de Deus. Cuidado. Entendes isso para ti, mas não conjectures dos outros. Foi o erro dos amigos de Jó. Artigo 8. E aqui vou terminar porque haviam mais. Deus tem o direito de dizer não como resposta a orações dos homens. E pronto, e há aqui dois casos, como Moisés orar a Deus em Deuteronômio 3 e depois Paulo orar a Deus em 2 Coríntios 12. Deus disse, Paulo pediu 3 vezes para que Deus o libertasse do espinho da carne e Deus disse não. Deus pode responder simplesmente não. Então entendamos que Deus é completamente soberano sobre tudo o que acontece. Nada acontece que não esteja dentro dos propósitos dele. E não esperes sempre entender o porquê que Deus faz. Simplesmente confia que se Deus o faz, ele lá sabe porquê. E isto, às vezes, é extremamente, obviamente, difícil. Mas temos que confiar nele. Se ao estudares as Escrituras, quanto mais meditas nas Escrituras, tu vês que a regularidade é Deus é fiel às suas promessas. Deus é sempre bom. Deus é sempre misericordioso. Deus nunca muda. E constantemente tu estás a ver isso. Nós só temos que confiar nele, mesmo quando nós não entendemos. E há momentos que isso é muito difícil. Há momentos em que tu vais te voltar contra, entre aspas, Deus, no teu momento de desespero e de desânimo, e tu vais te lamentar e vais dizer coisas que normalmente não dirias. Por isso existe na Bíblia salmos de lamento. Por isso existe na Bíblia as lamentações de Jeremias, em que tu vais derramar perante Deus. E cuidado, quando estiveres a cuidar de alguém, não digas ao irmão, não se lamente. Irmãos, há momentos para lamento. O problema é aqueles que estão sempre a lamentar e não fazem outra coisa. É esses sim. Aqueles que estão sempre a lamentar sem haver motivos para lamento, é esses sim. Irmão, você está sempre a lamentar-se o tempo todo. Isso também está errado. Mas se o crente está a passar por uma situação de dificuldade, sim, há momentos de lamento. E nesses momentos, estejamos ao pé deles e vamos ver, choremos com eles, escutemos, mantenhamos as nossas bocas caladas, que é o melhor que nós temos a dizer às vezes é estar calados. Ok?
Então, o primeiro ponto que nós vimos é Deus tem este direito sobre a vida e a morte, sobre o sofrimento. Segundo ponto que eu quero ver convosco, a dádiva da dor e, em particular, o papel do sofrimento. Bem, Dr. Paul Brand, um cirurgião que trabalhou com pessoas com doença, lepra e doenças assim semelhantes, eu fiquei muito surpreendido. Eu nunca tinha pensado na dor como uma dádiva. E vou ler para vocês uma parte de uma passagem para vocês ouvirem as palavras diretas dele a relatar um caso. Vai ser melhor do que ser eu a contar. Diz assim o seguinte no livro dele, de uma família que o visitou por causa de uma criança que não sentia dor e magoava-se ela mesma porque não sentia dor. Há pessoas que não sentem dor. E eu não imaginava, nem passava pela cabeça as consequências que isso tem. Isto é apenas um pequeno caso, para vocês entenderem como a dor é uma dádiva e não ter dor é bastante grave e é bastante perigoso. Nos meses que seguiram, a mãe de Tânia, a tal menina, contou-me que ela e o marido tentaram em vão convencer a filha de que os dedos não eram para ser mordidos. Era uma criança e mordia os dedos e achava graça e pintava nas paredes desenhos com o seu próprio sangue, porque ela não sentia dor. A criança ria das surras e outras ameaças físicas e, de facto, parecia imune a qualquer castigo. Pronto, os pais davam-lhe umas palmadas e aquilo não lhe doía, porque a criança simplesmente não sentia dor. Isto existe, atenção, não é ficção, ok? Para conseguir o que queria, bastava levantar o dedo e levar à boca e fazer de conta que ia mordê-lo. Os pais capitulavam na mesma hora. O horror dos pais transformou-se em desespero, à medida que as feridas misteriosas apareciam em um após outro dedo de Tânia. A mãe da menina repetiu esta história numa voz monótona, impassível, como se estivesse resignada ao destino perverso de criar uma criança sem instintos de autopreservação. Para complicar as coisas, ela estava agora sozinha. Depois de um ano a tentar lidar com Tânia, o marido abandonou a família. E disse: "Se você insiste em manter a Tânia em casa, então eu desisto", anunciou ele. Neste caso, o pai da Tânia. "Nós gerámos um monstro." Tânia certamente não parecia um monstro, diz Dr. Paul Brand. Apesar das feridas nos pés e dos dedos encurtados, aparentava ser uma criança sadia de 4 anos. Perguntei sobre as feridas nos pés. Começou então a mãe a responder, começaram quando ela aprendeu a andar. Respondeu a mãe. Ela pisava num prego e não se preocupava em tirá-lo. Agora verifico os pés dela no fim de cada dia e muitas vezes descubro uma nova ferida aberta nos seus pés. Quando torce o tornozelo, ela não manca e então acaba por torcer várias vezes o mesmo tornozelo. Um ortopedista especializado informou-me que ela está com a junta permanentemente danificada. Se enfaixarmos os seus pés para protegê-la, algumas vezes, na crise de raiva, ela arranca as bandagens. Certa vez rasgou uma atadura de gesso com as próprias mãos. Bem, isto para dizer o quê? Há pessoas que simplesmente não sentem e magoam-se simplesmente porque não sentem. Então a dor é um mecanismo que existe no nosso corpo para que nós reajamos à dor e tratemos do que não está bem. Se tu magoavas um pé e não tratavas esse pé que está magoado, esse pé ia infeccionar e tu um dia se calhar podias ter mesmo que amputar o pé. E acontece isso com este tipo de pessoas. Muitas destas pessoas acabam por perder membros, não porque elas tenham alguma doença em particular que lhes danificou os membros, mas porque elas não sentem os membros, então não tratam os membros e os membros se deterioram e dá grandes problemas. Eu gostava de ler algumas afirmações que vêm neste livro e que achei muito interessantes. Uma delas, e que todos nós entendemos, diz o seguinte: poucas experiências na vida são mais universais do que a dor, que flui como lava sobre a crosta da vida diária. Toda a gente sabe o que é dor. Desde a primeira criancinha que nasce, toda a gente sabe de facto o que é dor. Outra afirmação também que vem neste livro, e recomendo para depois quem quiser ler: tratar uma doença e tratar uma pessoa são preocupações muito diferentes, porque a recuperação depende em grande parte da mente e do espírito do paciente. O sofrimento, o estado do espírito, envolve a pessoa inteira, ou seja, corpo e mente.
Então tem que se tratar, obviamente, das duas partes. Então, a dor existe como um mecanismo realmente para nos alertar de que algo não está bem. E se nós realmente não sentimos dor, imaginem, mesmo nos nossos relacionamentos, não tivemos capacidade de sentir dor, ou de até nos colocar no lugar do outro, de ter empatia e perceber o outro está a sofrer. Se nós não temos esta capacidade, sabem o que é que se chama isso? São os sociopatas. São aquelas pessoas que depois cometem crimes e matam pessoas. Porque não sentem, neste caso, a dor do outro. Aqui já não é só sentir a sua própria dor, mas até colocar-se no lugar do outro e sentir a dor do outro. Lá está, é um tipo, entre outros, de insensibilidade. Mas então, qual é o papel do sofrimento na vida do crente? Eu gostei muito da abordagem de Forster, um professor na Northwest University, onde eu estava e interrompi a tirar o mestrado em exegese avançada, numa disciplina de ética. Ele tem um livro sobre ética que é o Perspectiva Ética sobre os Direitos Humanos. Isto em português. O livro não existe em português, é em inglês, mas está muito interessante. Uma perspectiva ética sobre os direitos humanos. E numa das partes desse livro, ele aborda, e por isso eu vou dar, na ordem que ele dá, não lhe vou tirar os créditos a ele do trabalho dele, mas ele dá realmente alguns pontos, e eu alguns versos eventualmente depois selecionei para torná-los mais fáceis de nós podermos trabalhá-los. Então, primeiro ponto. Ambos estão no domínio de Deus. Ou seja, desculpem, agora comecei isto ao contrário. Tanto a vida como a morte estão no domínio de Deus. Ou seja, como nós já vimos atrás, estão no controle de Deus. E nós podíamos ver isso, por exemplo, 1 Samuel 2,6, que diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. Ou seja, dá a vida, a tira. Pode ressuscitar, podes voltar voltar a ela. Ok? Está nas mãos de Deus a dor. Também a morte. Jó também diz o seguinte, precisamente quando responde à esposa dele, e foi a passagem que eu já li atrás. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ou seja, tanto o mal como o bem, em termos de sofrimento, não estamos a falar de mal de maldade, estamos a falar de mal de sofrimento, obviamente estão debaixo do domínio de Deus, como já vimos. Ok? Segundo ponto. Deus usa o sofrimento para a educação dos seus filhos. Para crescermos na fé, para crescermos na confiança neles. E vemos várias passagens a respeito disso. Uma delas muito conhecida, por exemplo, em Tiago 1, 2-4, que diz: meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Novamente, provações, dificuldades na nossa vida fazem-nos amadurecer. Eu não sei quanto a vós, mas penso que seja parecido. As vezes que eu mais tenho crescido espiritualmente falando, não é geralmente nos tempos em que tudo está a correr bem. Muitas vezes na minha vida, não estou a dizer que isso é sempre. Também há tempos de calma em que nós podemos estar a crescer e Deus queira que assim seja. Mas eu lembro-me na minha vida, momentos em que me senti em mais sofrimento, em mais dor, foram também dos momentos em que eu mais me aproximei de Deus. Há outros dados para o contrário, afastam-se mais de Deus. Depende realmente de como é que a pessoa está em relação a Deus. Mas momentos de sofrimento no crente que está avivado e desperto, aproxima-o de Deus e trabalha nele, como nós vemos aqui, paciência, a obra perfeita de Deus em nós, para que sejamos perfeitos e completos, sem nos faltar coisa alguma. E é nestas mesmas dificuldades que Deus vai trabalhando. Por exemplo, Paulo, em Romanos 5, 3 a 5, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha, Paulo a dizer exatamente muito parecido com o que Pedro disse. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus permite, muitas das vezes, dificuldades virem à nossa vida e elas moldam o nosso caráter. Elas nos tornam pessoas melhores. Ok? Não andamos atrás do sofrimento, mas ele quando vem a nós, não estou a dizer, agora vem e eu não vou fugir ao sofrimento. Não, não é isso. Jesus mandou, obviamente, fugir das situações. Quando houvesse perseguições, orar pelos líderes para que possamos ter paz no nosso país.
Obviamente, Jesus curou os enfermos que foram a Ele. Se tu estás a passar por sofrimento, pede a Deus por libertação. Procura resolver o problema. Não digas simplesmente, este mal vem à minha vida para me santificar, então não vou tratar desta doença. Não é isto que eu estou a dizer. Mas nesse processo de tu resolveres o problema, porque nunca em lado nenhum Deus disse, olha, continua a sofrer que isso vai-te fazer muito bem. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Nós encontramos é que mesmo nós estando a sofrer e a procurar sair dessa situação, ainda assim Deus usa isso mesmo para trabalhar os nossos corações. E isto vê-se por todas as Escrituras. Qualquer pessoa na Bíblia que foi descrito alguma coisa bastante a respeito dela, sabemos que todos sofreram bastante. Mesmo na vida do apóstolo Paulo, um dos apóstolos melhor descritos no Novo Testamento, ele próprio disse, passei por tudo, momentos de fartura, momentos de falta, passou por ser chicoteado, passou por naufrágios, passou por noites sem dormir, passou por momentos de ter fome, passou por tudo, ok? Então, é algo que acontece de facto. Ponto seguinte, Deus usa o sofrimento como castigo para aqueles que amam. E aí era tal passagem que eu há bocado não estava a conseguir ler. Ok, eu afinal estava a ler no sítio certo, não sei porquê, não estava a ler o verso certo. Hebreus 12, por exemplo, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando fores por ele repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Era esta a passagem que eu queria ler. Ok? Não sei porque há bocado na passagem anterior devo ter posto mal. Ok? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama. Quando está a vir correção de Deus na nossa vida, cuidado novamente. Não digas, estás a passar, isso é correção de Deus, é castigo de Deus. Não vá Deus fazer-te mesmo passar para que tu aprendas a não dizer isso mesmo aos outros. Tu, para ti mesmo, fazes essa leitura. A última vez que alguém fez isso, e vamos ver mais à frente, o fez mal. A última vez não, desculpem. Uma das vezes mais famosas, que foi o caso dos amigos de Jó, o fez de forma incorreta. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Okay? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É típico dos filhos de Deus serem disciplinados por Deus. Os que não são disciplinados por Deus, como diz o próprio texto, são bastardos, não são filhos. Ok? Ponto seguinte. O crente experimenta sofrimento para capacitá-lo a testemunhar sobre Deus, afirma Forster. E a base da afirmação dele é a passagem de Paulo em 1 Filipenses. Desculpem, Filipenses não é a primeira Filipenses, não é a segunda Filipenses. É Filipenses 1:12. E quero, irmãos, 12 a 14, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, e ele estava a falar das prisões dele, o sofrimento todo que ele estava a passar. E esta é uma carta muito interessante, porque é uma carta de um contexto de sofrimento, de estar preso, de estar numa situação difícil, e não é como as prisões de agora. As prisões de agora, ao pé daquele tempo, parecem autênticos resorts. Eu estou a brincar, estou exagerado. Mas a verdade é que a descrição das prisões daquele tempo está longe de ser a realidade que nós hoje temos. Alguns até, se calhar, preferem estar presos. Entre aspas, estou a brincar, já se tem falado dessas situações, porque não tem que se preocupar com comida, roupa lavada, e ali já tem o sistema, a disciplina, a organização. Não digo que toda a gente gosta de estar preso, mas já ouvi um caso, não me lembro já quem me falou algo do género, que dizia isso, que até preferia estar preso, pelo menos já tinha a rotina, habituou-se àquilo, tantos anos. Bem, o que eu quero dizer é, a situação de facto naquele tempo era muito pior que a de hoje. A de hoje já é má, atenção. Eu não sei o que é estar preso, e o meu pai poderá falar um pouco sobre isso. Não porque ele tenha estado preso, mas porque ele visitou pessoas em prisão. Mas poderá descrever um pouco a situação, e não é agradável, de facto que não. Mas a situação do apóstolo Paulo era muitas vezes pior do que a de nós hoje. E nessa situação ele escreve uma das cartas de maior encorajamento aos irmãos. E reparem o que é que ele escreve em relação ao que ele estava a padecer. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra com mais confiança e sem temor. Como é que é possível?
Alguém está preso. Da perspectiva dos dias de hoje, se um pastor fosse preso, dizia, bem, onde é que está a bênção de Deus na vida daquele pastor que foi preso, ou do evangelista, ou seja lá quem for, ou um de vocês? Mas a verdade é que ele próprio diz, e muitos irmãos, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra com mais confiança, sem temor. Ele vê vários pontos positivos aqui. Ele vê os sofrimentos dele, por um lado, permitiram que ele evangelizasse em lugares que ele não teria forma de evangelizar nas prisões. Permitiu-lhe até ter tempo, ele não fala disto, mas ele costuma-se dizer que ele escreveu mais do que todos os outros, provavelmente porque teve tempo para isso, porque teve muito tempo preso, mas aí já é uma conjetura. E ainda assim, mesmo os outros irmãos, ao verem Paulo preso e a forma como o Evangelho continuava a se expandir e a ousadia de Paulo em falar do Evangelho, e o Evangelho a expandir-se mesmo em prisões, muitos dos irmãos, tomados de ânimo, como diz o texto, com as prisões de Paulo, ousavam falar a palavra com mais confiança e sem temor. Muitas vezes as situações difíceis ainda despertam mais a igreja. Aliás, a igreja geralmente fica mais adormecida quanto mais nada acontece e é o que acontece no nosso mundo ocidental. É uma pasmaceira. Nós temos mais liberdade do que o mundo oriental de falar do Evangelho e nós mais calados estamos. E nós desconsideramos as reuniões dos cultos, desconsideramos estar uns com os outros, desconsideramos muita coisa. Crentes em igrejas que são perseguidas, quando têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus pregada, que às vezes é raro, nesses sítios que são perseguidos e mortos pela sua fé e que nem sempre têm pessoas preparadas para ensinar as Escrituras e tem que ser um irmão que agarra, tenta ler e explicar com a capacidade dele. Passam horas a absorver esses pregadores para aprender alguma coisa. E nós às vezes aqui ainda não passaram uma hora e já estamos. Epá, será que... Epá, eu quero ir comer. Irmãos, mas é verdade, nós vivemos a pasmaceira. E mesmo em Atos... Reparem, os irmãos só se começaram a expandir e a espalhar e a obedecer ao Senhor Jesus, de ir por todo o lado e pregar do Evangelho, quando começou a haver perseguição. Mesmo em Atos nós vemos isso, porque a nossa tendência é ficar... E é verdade. Não esperemos, de facto, que haja uma perseguição na Europa para que nos avivemos, mas é uma realidade. Ok? Sofrimento precisa ser suportado, às vezes... mesmo para fazermos o bem. Vemos isso, por exemplo, em Pedro, 1 de Pedro 2, 21 a 24. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele sofreu e deu-nos o exemplo do caminho que, obviamente, iríamos também ter que seguir. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, ou seja, para fazer o bem a nós, salvar-nos, ele padeceu, dando-nos o exemplo. Às vezes, para fazermos o bem ao próximo, levarmos mesmo do Evangelho ao próximo, podemos ter que sofrer. E, aliás, Jesus avisou isso. Quando ele diz... aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É disso que está a falar. Não há forma. E mais à frente ele diz, aquele que perder a sua vida por minha causa, por amor de mim e das minhas palavras, ganha-la. É porque há a verdadeira possibilidade de nós, ao fazer aquilo que é o nosso chamado, nós podemos perder até mesmo a nossa vida. Quanto mais o nosso emprego, a amizade dos nossos familiares, dos nossos amigos. Mas não, nós às vezes ficamos envergonhados e esquecemos o que diz a seguir esta passagem. Aqueles que nesta presente geração, adulta e pecadora, se envergonharem de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei deles quando vier na glória do meu Pai. Mas há situações em que realmente nós sofremos para fazer aquilo que é certo. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fôssemos sarados. E aqui estamos a falar espiritualmente salvos, neste caso. Mais à frente, Pedro também diz em 3, 13 a 17. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, novamente, é possível padecer por aquilo que é o certo, por aquilo que é bom.
Sois bem-aventurados, ou seja, sois felizardos. E vocês diriam, como é felizardo alguém que sofre? Os próprios apóstolos consideraram, sentiram-se regozijados após terem sido aceitados em Atos, por terem padecido por causa da causa de Cristo. Esta foi a própria leitura deles em relação à situação. Serem considerados dignos de sofrer por amor a Cristo. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, venha de parênteses, do que fazendo o mal. Ou seja, é melhor sofrerem a fazer o bem, se assim for vontade de Deus, do que sofrerem porque andam a fazer o mal. Ou seja, fazes as neiras, és preso e vais passar um mau bocado da prisão, bem que seja por fazer o bem, porque estás a fazer o bem, então sofres, porque estás a fazer o que é certo, do que realmente por fazer o mal. Então, o sofrimento às vezes precisa de ser suportado para fazer o bem. E por fim, ao sofrer, nós somos coparticipantes também dos sofrimentos de Cristo. E nós encontrávamos isso em... E agora aqui sim o verso do sítio, mas bem, vou abri-lo de novo. 1 de Pedro 4, 12 a 16. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Ou seja, não estranhem, é normal. Dificuldades estão a vir sobre vós. E ele está a falar para crentes que estão em situação difícil. Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegrareis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, estão a sofrer, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica Deus nesta parte. Então, sofrendo, nós somos comparticipantes também com Cristo. E sabem, muitas das vezes, às vezes as pessoas dizem que, ou pensam que, Deus vai ser mais glorificado se eu tiver uma enfermidade e Deus agora cura-me. Sabem, Deus curou imensa gente e essas mesmas multidões em que Deus curou, e já vos falei isso muitas vezes, foram os mesmos que depois disseram crucifica, abandonaram, voltaram-se contra ele e até pediram a crucificação de Cristo. Agora reparem, mas muitas vezes quando nós estamos a sofrer e a forma como o crente lida com o sofrimento impacta muita gente à nossa volta. E certamente vários de vós já puderam dar esse testemunho. Certamente a Julieta depois vai-me ouvir e que já às vezes tem estado no hospital e às vezes quando ela está no hospital e pode testemunhar e ela te conta muitas vezes os seus testemunhos, tem a oportunidade de falar realmente do Evangelho também a outros. E sabem, às vezes os outros verem a forma como nós encaramos o sofrimento, faz-nos perguntar o que é que se passa contigo, como é que tu consegues passar por isso e manter-te assim? Eu vou-vos dizer, para Deus muitas vezes, Deus acaba mesmo por ser mais glorificado nos momentos de dificuldades que nós temos, pela forma como nós nos portamos nessas mesmas situações. E isso tem-se visto ao longo da história do cristianismo. Eu já vos contei daquele meu professor que tinha uns crentes que ele detestava e ele muitas vezes tentava criar algum tropeço à vida deles porque ele não era crente. E ele achava estranho como é que ele fazia-lhes mal e eles continuavam a ser bons com ele. E aquilo impactou a vida dele a tal ponto que ele um dia lhes perguntou a respeito do porquê que eles eram assim. E eles puderam-lhe falar de Cristo. Por isso vou-vos dizer, a forma como nós lidamos com as situações difíceis leva muitas vezes a alguém poder se interessar por saber mais. E agora vamos terminar, eu estou a ver que a hora está avançada. Mas os pontos são simples e agora também não me vou demorar muito. E já vos abordei por alto. Ou seja, como então cuidar de alguém em sofrimento? Nós vimos, como eu vi convosco, os direitos de Deus, vimos o papel do sofrimento, ou seja, acontece e existe para também nosso próprio benefício. E agora, por fim, como cuidar de alguém em sofrimento? E não digo que tenha aqui tudo.
Tenho aqui alguns pontos essenciais. Bem, um ponto é Romanos 12, 15, em que Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E é o que eu já vos falei. Há momentos que é só para estar calado, simplesmente chegar e... Eu li em vários sites, porque nós passamos pela situação, estes anos desde que eu assumi a igreja, várias situações de estar envolvido em participar em funerais, alguns até que nem foram daqui da igreja, mas eram pessoas que me conheciam e me chamaram. E o que havia de comum nas várias recomendações em sites, alguns sites e alguns livros a falar para pastores, era precisamente o silêncio. Às vezes abrir a boca sai a geneira, mas volta a calado. Chorar, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Compadece da pessoa, simplesmente. Sente, eu não estou a dizer que agora chega lá e começa ali numa choradeira, não é isso que eu estou a falar. Está calado. Entenda a dor da outra pessoa. Às vezes nós tendemos, quando alguém está a sofrer, chegar ao pé da pessoa e tentar racionalizar a coisa, a dizer: olha, está melhor que nós. Pensamos nós que isto é um consolo. Irmãos, não é um consolo porque a pessoa não está a chorar, porque a pessoa esteja pior. A pessoa está a chorar porque a pessoa sente a perda da pessoa. E não há consolo simplesmente em dizer está melhor que nós. Entendem a questão? Mas nós tendemos a dizer esse tipo de coisas. Eu tenho, pelo menos, e eu ainda não sei lidar totalmente com isto, vou-vos ser sincero, ainda estou a aprender a como lidar com isto, mas tenho aprendido a tentar não ser muito, desculpem a expressão, um idiota nas minhas supostas abordagens para tentar ajudar alguém quando me aproximo de alguém. Jesus chorou a morte de Lázaro. E de tal maneira ele chorou que as pessoas à volta reparavam e diziam: bem, muito ele deveria de amar, ou muito ele amava Lázaro. Jesus chorou. Jesus sabia que eu ia ressuscitar, mas Jesus chorou. Porquê é que Jesus chorou? Porque Lázaro... Ele chorou porque se compadeceu daquelas pessoas todas e porque Lázaro era um amigo de Jesus. Ok? No entanto, Jesus sabia que ele ia estar melhor a seguir e que ia ser glorificado com o que iria acontecer a seguir, mas Jesus compadeceu-se da situação que estava e chorou com eles. E chorou, honestamente, e agora não estou a falar, não é chorar mesmo fisicamente, ele chorou mesmo. Tu podes chorar, podes não ter que chorar, mas tem a ver com o sentimento, com a nossa postura interna. Então, primeiro ponto, choremos com aqueles que choram, ou seja, compadeçamos-nos, sintamos esse mesmo luto, e não falo chorar fisicamente mesmo, se chorar tudo bem, não tem mal nenhum. E como eu disse, muitas vezes precisamos nos calar, e aqui estou mesmo a terminar, ante aquilo que não sabemos e não conjecturar, como fizeram os amigos de Jó. E aqui está o problema. Tu estás a sofrer porque tu fizeste algum pecado. Cuidado! Este foi o erro dos amigos de Jó. Em Jó 12, 13 diz o seguinte, eu vou ler para vós. Com ele, neste caso Deus, está a sabedoria e a força, conselho e entendimento. Ou seja, é Deus quem sabe o porquê de fazer tudo o que faz. Não tem que nos explicar. Os amigos de Jó, nós podíamos pensar, bem, tu és cá um amigo de Jó. Vamos ver o que os amigos de Jó eram verdadeiros amigos de Jó. Melhor amigos do que às vezes nós somos uns para os outros. Eu gostava que por menos nos pudéssemos recordar que em Jó 2, 11 a 13, fala que eles choraram durante 7 dias e 7 noites com ele. Calados. Até que eles fizeram o que era certo. Eles começaram a falhar foi quando abriram a boca. Entendam, a exortação que eu vos estou a dizer, que é tão simples e que eu próprio tenho aprendido, está calado, e simplesmente compadecermos, foi o que eles fizeram e até aqui estava certo. O problema foi quando eles conjecturaram e que os levou a pecar contra Deus e o próprio Deus os corrige por isso no final do livro, em Jó 42, 7 a 9. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era correto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque de veras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, o levita e o nome deles todos. Reparem, e o que eles disseram
hoje em dia soaria a doutrina sadia. Basicamente o que eles estavam a dizer, bem, Jó, o que é que tu fizeste? Eles tiveram 7 dias, 7 noites calados e chorar. Primeiro calados e ao mesmo tempo... Não, a chorar primeiro e depois então calados junto dele. E ao final desse tempo, eles a tentar ajudar Jó, na sua boa intenção, eles começaram a perguntar, tipo, Jó, será que tu cometeste algum pecado? O que é que possa ter acontecido? Um deles, inclusive, a certa altura até pergunta, será que foi algum pecado que tu ainda vais cometer? Olhem a loucura. E o problema com isto, e eu tenho batalhado com alguns crentes com isto, é, sim, às vezes nós padecemos por causa dos nossos pecados e por causa das coisas que nós fazemos, sim, pode acontecer, sim, às vezes é correção de Deus, mas não és tu que vais dizer ao outro se é Deus ou não, porque tu corres o risco de teres a mesma correção que Deus deu aos amigos de Jó. Falaste de Deus o que não tens que falar. Não és tu que conjecturas porque é que Deus faz ou deixa de fazer. Os discípulos, quando olham em certa situação de um homem que nasceu cego de nascença e que depois foi curado, eles perguntaram, quem é que pecou? Os pais dele ou ele? E Jesus disse, não tem a ver com uma coisa nem com outra, é simplesmente para a minha glória. Lá está, conjecturas. Então, eu acho que este não é um problema muito grande que nós temos no nosso meio, não é um problema, penso eu, mas eu vou-vos dizer, há meios de facto em que isto é um grave problema. Então, nada de conjecturas. Jó, no final, chama-lhes de consoladores molestos, em Jó 16:2. Ou seja, vocês estão a tentar consolar, mas só me estão a molestar. E, por fim, não fiquemos só por palavras. Então, basicamente, eu diria, chorem, ou seja, compadeçam-se, estejam calados. Quando muito, com muita sensibilidade, pedir a Deus alguma direção, talvez ler um salmo ou alguma coisa, eu vou dizer, é difícil encontrar palavras certas nesse momento, mas a maior parte das vezes o mulher está calado mesmo. E dependendo da situação, tentemos ver se é possível fazer alguma coisa. Depende da situação. E aí, não fiquemos só por palavras, mas realmente em ações. E aqui temos 2 passagens e com elas termino. Tiago 2:14-16, em que diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã tiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes diz, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que aproveite virá daí. Então, sejamos práticos, procuremos ajudar, se vemos alguém, e se podemos fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento. Às vezes, mais do que dizermos alguma coisa, é tentar perceber o que fazemos, o que podemos fazer. E aí, muitas vezes, olho para trás e penso assim, bem, eu podia ter feito isto ou aquilo outro. É uma área difícil, vou-vos dizer, difícil mesmo. Para mim, ainda sinto, procuro crescer realmente a entender como fazer isso. Em 1 João 3:17-20, normalmente fala desta questão. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe encerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos da palavra nem de língua, mas de obra e em verdade. Vocês não fiquem só pelas palavras, façam alguma coisa. Muito mais haveria a ser dito. Mas se há algo que eu percebo de tudo isto é compadecemos uns dos outros, coloquemos no lugar uns dos outros, soframos somente com a pessoa, mantenhamos calados. Com muita frequência eu vejo, nós fazemos isto, o próprio erro, até mesmo em reuniões de oração, alguém está a partilhar uma situação que não está a ser fácil para a pessoa e nós já estamos a racionalizar a coisa. Não é o momento. Espera que a pessoa fique bem. Ajuda a primeira pessoa a estar bem e depois então vai dar tempo para tu mostrares pelas escrituras, olha, mas isto assim vai ser melhor assim assado. Espera essa altura, ok? Vamos então terminar agora em oração. E vamos refletir sobre... Eu ia pedir ao Lucas... Vamos terminar com um pós-luz.